graça e paz. O Senhor possa estar abençoando a sua vida, fortalecendo os seus dias. Para pensar o quanto Deus ele é maravilhoso, o quanto Ele te ama, o quanto Ele se esforçou. Deus se esforçou por você. A Bíblia fala que Ele não poupou nem mesmo a seu próprio filho, antes Ele o entregou por amor a mim e a você. Porque à medida que Eva foi enganada no jardim, ela sucumbiu a Satanás, comeu do fruto proibido, que a gente não sabe qual é o fruto, porque não é esse o detalhe, não é essa a importância, e ela entregou ao seu marido, que por sinal foi ele quem tinha recebido a ordem de Deus para não comer e deveria passar adiante a sua esposa. Tanto que Deus fala para ele, olha, eu vou te colocar no jardim para o lavrar e o guardar. Guardar de quem? Se só tinha ele e Eva. Mas Deus sabia da presença de Satanás. Deus sabia que Satanás iria tentar fazer algo, mas Deus esperava fidelidade da parte de Adão. Ele foi criado perfeito, mas por ele entrou o pecado do mundo, porque ele não permaneceu na perfeição que Deus o criou. Então, uma vez o pecado no mundo, bom, a história você conhece, é tudo isso aí que você vê. Toda a maldade provém do diabo, toda. Aí, a gente vê, né, Deus ele manda o próprio Filho, ele mandou profetas, no início de Hebreus ele fala, antes mesmo Deus falava aos seus diante dos profetas, mas nos últimos dias ele fala diretamente através do seu Filho. Deus mandou o próprio Filho para morrer por nós, a fim de nos reconciliar com Ele. Porque uma vez que perdemos a ligação com Deus, mediante o pecado, porque a Bíblia diz que o vosso pecado, o seu pecado e o meu pecado nos separam de Deus. Deus, Ele é santo, 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 santo. Então Ele não se contamina com o pecado. Então, quando você está em pecado, quando você está vivendo uma vida de pecado, que é tudo aquilo que contraria a vontade de Deus, a palavra de Deus, você está separado de Deus, você já não consegue ouvir a voz de Deus, você não consegue entender aquilo que Deus quer para a sua vida. Então Ele manda o seu próprio Filho, depois de mandar vários profetas, para poder morrer na cruz. Se você tem que entender o seguinte, nós não somos salvos porque pregamos bem, porque cantamos bem, porque vamos à igreja todo domingo, porque lemos a Bíblia o tempo inteiro em casa. Não, nós somos salvos porque reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, entregamos a vida a Ele e dizemos a Ele, seja meu Senhor. Sabe o que significa ser o Senhor? Significa que Ele é teu dono. Os escravos tinham os senhores, né, que eram donos dele. Na época de Jesus, só quem falava Senhor entendia a importância dele. Você quer ver uma coisa? Hoje em dia você fala para o seu pai Senhor, mas você também chama teu pai de você. Isso não vejo desrespeito nisso. Os meus filhos me chamam de você. Eu tenho filhos, uma filha casada, tenho meu filho adolescente, tenho 3 filhos, já sendo 2 adultos. E não vejo desrespeito nisso. Tudo é maneira como é falado, querido. Tudo é maneira como é falado. Mas Deus, Ele não quer somente ser um Senhor desse jeito. Ele quer ser seu Senhor, que você entenda, olha, eu mandei meu filho, ele morreu na cruz, e você foi comprado a preço de sangue. Então, se você compra alguma coisa, aquilo te pertence. E olha só que lindo, em João 15, Deus fala, não seja somente servo, seja amigo. Deus não quer somente ser teu dono, Ele quer ser teu amigo. Sabe por quê? Porque o servo só cumpre a vontade do dono sem saber qual é essa vontade. Deus não, Ele quer que você conheça Ele como amigo, para que você conheça a vontade dEle. Ele falar pessoalmente como Ele falava com Moisés, face a face, como Ele falava com Moisés. Ele falar assim, ó, vai, sai do meio da tua parentela e você não questionar, vou para onde? Vou fazer o quê? Você vai, porque você confia nesse amigo, que é um gesto de fé. Ou então você abrir mão de tudo que você tem, como Paulo.
Paulo era um perseguidor da igreja, mas Paulo era hebreu de hebreu, ele era da tribo de Judá. A linhagem de Paulo era muito boa, a vida dele era muito boa, porque ele perseguia e ele tinha respaldo da justiça para isso. Mas ele resolveu, ele falou, tudo o que eu tinha, considero como esterco, porque não vale nada mediante a grandeza de Deus. Sabe quando você tem uma coisa e você consegue algo muito melhor, aí você fica, pô, cara, isso aqui, olha, era bom, mas não pode se comparar com o que eu tenho agora. Então, quando você entrega a sua vida a Jesus, é dessa maneira. Não tem como comparar, é imensurável a alegria. Pô, mas aí Paulo era doido, porque Paulo era perseguido, Paulo era caluniado, ele era chicoteado, ele ia pegava barcos e o barco naufragava. Paulo sofreu bastante, mas ele sabia, olha, eu posso passar qualquer coisa. Eu posso passar qualquer coisa porque antes eu não passava nada, mas eu tinha um vazio, eu não tinha nada. Eu posso passar tribulação, eu posso ser perseguido, eu posso passar fome, frio, eu posso ter muita coisa, eu posso ter uma vida abundante, mas Deus continua comigo, então eu posso todas as coisas, eu posso passar por todas as coisas naquele que me fortalece. Porque sozinho eu posso até ter uma vida de abundância, mas sozinho, sem Deus, não vale nada. Jó, ele também entendeu isso quando ele falou, Deus me deu, olha, Deus pode tirar. Deus me deu, Deus tomou, mas bendito seja o nome do Senhor. Porque o mais importante do que as coisas materiais que eu tenho, o mais importante é Deus. E aí você fala assim, pô, mas Jó também perdeu seus filhos. Deus tinha um propósito naquilo. Deus, ele não é um cara sádico. Perdão, até pelo cara. Deus não é sádico. Ele não tem prazer no sofrimento, mas ele tem uma maneira de aprimorar. Jó, ele orava todo dia para os seus filhos. Olha, Senhor, se os meus filhos vierem a pecar, ele já estava fazendo sacrifício antes. Eu não sei, de repente ele podia ter ensinado os filhos dele, né, a não viver na prática do pecado, mas ele sabia que vivia, eu não sei. Deuteronômio 29, Deuteronômio 29 fala as coisas que não cabe a gente saber. Tem coisa que Deus deixou para lá. Então, busca a vida em santidade, se entrega ao Senhor. Quando você chegar no céu, você pergunta a Deus. Mas, pense bem, depois de você chegar no céu, você vai ficar perguntando por que os filhos de Jó morreram. Talvez fossem filhos que nunca iam se entregar ao Cristo. Talvez Deus tenha falado assim, ó, vou permitir que morram agora, porque estão em mim, porque Jó tem orado por eles, Jó tem se sacrificado, santificado por eles. Então eu vou levar logo eles, porque eles vão ficar nessa prática do pecado. Então agora que eles estão bem, eu vou levar antes que se percam. Eu não sei o motivo. Eu sei que Jó entendeu aquilo que Deus fez. É muito dolorido quando a gente perde alguém, mas quando a gente sabe que essas pessoas estão no braço do Senhor, aí você tem um conforto. Então qual é o ideal? Prega o Evangelho para sua família. Fala desse grande amor de Deus para sua família. Mostra a ele que vale a pena servir o Senhor. Mesmo que na tribulação, mesmo na problemática, mesmo sendo perseguido, vale a pena servir o Senhor. Porque Deus, ele é bom. Deus, ele é tremendo. Nada do que Deus faz é por acaso. Ele tem tudo na palma das suas mãos. A Bíblia diz que tudo está na palma de suas mãos. Então, se você entender isso e se você entregar a sua vida a Cristo, você vai ver qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E isso não está falando de bens materiais. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, ó, eu vim para dar vida em abundância. Mas ele também fala que o reino dele não é desse mundo. Então, que vida em abundância que ele vem dar? Se ele fala que o reino dele é nesse mundo. Ele falou quando estava subindo em ascensão, ele falou, vou para o Pai, preparar-vos um lugar. Ou seja, esse lugar é o lugar de vida em abundância. Porque como é que você vai ter vida em abundância aqui nessa terra? Pensa bem na época que você está vivendo agora, a época de Covid. Que diferença faz para quem é milionário? Que diferença faz? Quantas pessoas milionárias que têm dinheiro, que teve isolamento, que tem pulmão artificial, que tem todo o requisito, todo o respaldo ao seu redor, mas o que puderam fazer diante do Covid?
Não é ser dinheiro, meu querido. A Bíblia fala em Mateus de um homem que ele construiu muitas coisas e seus celeiros estavam fartos. E ele falou, vou construir celeiros maiores, porque esses daqui estão cheios. E Deus falou, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. E o que tem guardado? E tudo aquilo que estava guardado no celeiro? E todo o dinheiro que você tem no banco? E o seu carro zero? E sua casa grande? E sua casa na praia? O que vai adiantar isso diante de uma praga como a gente está vivendo? E outra coisa, todo mal vem de Satanás. Todo mal. Deus transforma o mal em bem. Como está morrendo o crente também. Tudo tem seu tempo, a sua hora. Tudo tem seu tempo, a sua hora. E se você ver no Salmo 115, versículo 16, você vai ver que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Por quê? Porque nós não somos desse mundo. Então quando você morre, você volta para o lugar de onde você veio, para as mansões celestiais. É como nós cristãos dizemos, voltamos para casa. Billy Graham, uma vez ele falou, se eu morrer, não diga que eu morri. Se eu um dia não estiver mais aqui, não diga morreu. Diga, ele voltou para casa, pode ter certeza. Para isso, voltar para casa, você tem que ter a certeza de uma casa. Você tem que ter a certeza que você está com Cristo. Você tem que ter a certeza de que o Pai está te recolhendo. E para isso, eu preciso nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Quem não nasce da água e do Espírito, querido, não tem parte com o reino. Porque uma vez que Adão pecou, a matriz foi corrompida. Uma vez que a matriz foi corrompida, você precisa de quê? Nascer de novo. Nascer do Espírito. Porque no céu não vai entrar essa carne humana. Isso vai ficar aqui. Então você precisa ter o Espírito de Deus. Você precisa ter uma vida santificada. É como a gente fala, você passou por uma porta, existe um caminho ao qual você tem que trilhar. E se esse caminho você não trilhar, um caminho de santificação, você não tem parte com o reino de Deus. Então eu não sei como é que você está vivendo a sua vida hoje, mas eu sei que Deus pode transformar. Eu não sei como é que você está vivendo a sua vida hoje, talvez você viva a sua vida da mesma maneira, porque o objetivo de Deus é salvar a sua alma. Pô, mas eu vou ser pobre a vida inteira aqui, mas eu vou sofrer a vida inteira aqui. Talvez. Paulo tinha uma vida em abundância, mas ele abriu mão. E depois que ele abriu mão, ele foi perseguido, ele foi caluniado. E ele abriu mão disso tudo, porque a Bíblia fala em Hebreus que os heróis da fé, muitos deles podiam ter se livrado das correntes. Eles podiam ter se livrado da morte. Você acha que se Paulo não clamasse, se Paulo clamasse, Deus não mandaria um exército de anjos e salvaria Paulo? Eu não sei se vocês já viram, mas existe uma passagem que Eliseu, o Geazi, quando ele acorda, ele vê carros e cavaleiros rodeando o arraial e ele fica desesperado e ele vai até o homem de Deus e o homem de Deus fala, calma, muitos mais são os que estão conosco, muito mais tem com a gente do que estão com eles. Aí ele orou a Deus e falou, Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja quem são os que estão conosco. E quando ele abriu os olhos, ele viu aquela legião de anjos rodeando o arraial. E ele viu que muito mais eram os que estavam com ele. Meu querido, quando você entrega a sua vida a Cristo, muito mais são os que estão com você. Deus pode te livrar. Então, se Deus não está livrando, é porque Ele está te recolhendo para o seu reino. Queira o que Deus quer para a sua vida. Eu estou muito bem aqui, cuidando da minha filha, dos meus netos. Está vindo o segundo aí, para a glória do Senhor. Tenho meus filhos, que são bênçãos na minha vida. Mas se Deus me recolher, meu querido, não há nada que se compare. Não há nada que se compare. Eu vou sair desse mundo pecaminoso. Mas o que acontece? Quando a gente perde alguém, nós somos egoístas. Não, eu queria aquela pessoa aqui comigo. Às vezes a pessoa está sofrendo, mas a gente quer aquela pessoa conosco. A gente tem que pensar no alto. A Bíblia diz que se nós esperarmos em Deus somente nessa vida, somos de todos os mais miseráveis. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 5, no versículo 3 ao 5, que a tribulação produz paciência, que produz perseverança. Meu amigo, Deus não se engana. Se você está passando a luta, se você está passando essa situação do Covid, se você ainda está aqui e se você ainda está de pé, acredita, porque Deus tem sustentado você. A Bíblia diz que Deus não dá maior tribulação do que a gente possa suportar.
Ele não dá, meu querido. Deus não faz nada sem medida. Deus não é que nem a gente, Ele não é inconsequência, Ele não permite as coisas de qualquer maneira. Então, se você estiver passando uma luta, procura tirar o melhor disso. Se você está passando uma tribulação, procura tirar o melhor disso. Procura entender, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. O que o Senhor quer me ensinar? O que me falta aprender? Às vezes Deus quer ensinar você e você está orando. As irmãs do círculo de oração estão orando, repreendendo a luta que você está passando. Eles estão repreendendo aquilo ao qual Deus quer usar para poder trabalhar algo na sua vida, para que você cresça, para que você amadureça, para que você se fortaleça. E aí você repreende, e Deus tira. E aí quando Deus tira, você não amadurece. Aí virá outra luta. Aí você não amadureceu, você não aprendeu, não pegou experiência, não aprendeu como passar por aquilo. Aí sabe o que acontece? Você vai sucumbir, você pode até vir cair, você pode blasfemar. Então aproveite, meu querido, o tempo de luta para crescer na presença de Deus, para crescer na presença do Eterno e entender, Deus, eu quero falar ao Senhor como Isaías falou, eis-me aqui. Você sabia que Deus falou para Isaías, olha, pregue para essa nação. Eles não vão aceitar, mas pregue, não desanime. A Bíblia diz que Elias ele se colocou numa caverna porque ele estava sendo perseguido por Jezabel. E quando chegou na caverna, ele quis morrer. Fugiu para não morrer, depois quis morrer, porque ele falou assim, ó, me leva. Ele era bipolar? Eu não sei, mas ele estava passando em crise? Claro, ele era um ser humano. Pensa bem, você prega a palavra, todo mundo se converte. Aí quando você pensa que você vai regozijar, aí vem uma mulher querendo te matar. Uma rainha querendo te matar. Não era qualquer mulher, ela era uma rainha. Ela tinha poder, tinha soldados que obedeciam às ordens dela. Mas Deus foi lá, mandou seus anjos, o alimentou e falou, coma que com isso você vai se fortalecer. Deus estava trabalhando na vida dele. Deus quer trabalhar na sua vida. Eu não sei de que maneira. Você pode perguntar para Ele, porque tem livre acesso. Através de Jesus, você tem livre acesso ao Pai. Não deixe de perguntar, não fique se questionando, não fique se lamentando. Busca o Senhor, porque a Bíblia diz, buscar o Senhor enquanto você pode achar, invocai-o enquanto está perto. Fortaleça-se na palavra, cresça na presença de Deus, porque Deus tem o melhor para mim e para a sua vida. Graça e paz a todos. Se essa palavra falar ao seu coração, compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família, compartilhe no seu grupo, para que Deus venha acrescentar na vida deles. Não é o que eu falo, é o que Deus deixou na palavra dele. É isso que nos fortalece. Você pode ser salvo, você pode passar luta, você pode passar dor, mas Deus ele quer trabalhar algo em você, para que através da sua vida, o objetivo é que o nome dele seja glorificado. Não estou falando aqui que Deus vai te dar carro, Deus vai te dar prosperidade, que como eu falei, isso aqui é tudo passageiro. Deus quer te dar uma nova vida em Cristo e quer que você proclame isso. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, fazei discípulos. O objetivo de pregar o Evangelho é você ganhar alma, ganhar ganhadores para que o reino de Cristo avance, para que ele volte e a gente vai morar na mansão celestial. Graça e paz.